gostei. Não. Você me Vamos chamar. conversar, vamos conversar. Vamos conversar. O povo mandou só pergunta cabeluda. Nossa! Fala pessoal, está começando mais um Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação do último final de semana. No programa de hoje, como de costume, eu conto com a ajuda da minha querida irmã Esther Tarroni. Tudo bem, Esther? Oi, Dé, tudo bem? E você, pastor, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem e aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo também estejam bem. Está começando Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. No programa de hoje, a gente vai trabalhar com a seguinte proposta. No último final de semana, a Esther esteve correndo aos corredores da igreja e parou alguns irmãos para fazer perguntas sobre o sermão. Aliás, perguntar sobre perguntas do sermão. E a primeira pergunta que ela trouxe para a gente foi da nossa irmã Tamires. Vamos dar uma olhadinha nessa pergunta. Olá, boa noite. Sabemos que nós estamos no mundo pós-verdade. Mediante a isso, como nós fazemos para levar a palavra de Deus e ser a luz do mundo para as vidas das pessoas? Muito bom, obrigado, Tamires, pela pergunta. Pergunta bem feita, né? Bem elaborada. Primeiro, vamos só definir o termo pós-verdade, que pode ser para alguns desconhecido, né? Talvez alguém possa pensar, como assim estamos no tempo da pós-verdade? Bom, isso aí não é um termo bíblico, né? Não é um termo necessariamente estabelecido pela ciência, nem nada. O que acontece é que os tempos, né, os sociólogos, os estudiosos por aí, eles marcam, né, as gerações, eles marcam os tempos com base em algum acontecimento histórico, para dizer, ó, a partir disso aqui, a cultura, a sociedade, ela vai mudar. Então, no passado, alguns estudiosos diziam que após o período chamado de modernidade, né, você sabe que houve o tempo da modernidade, da contemporaneidade e tal, e aí os estudiosos, sociólogos chegaram a um período de estudo em que disseram, ó, vamos chegar a um tempo em que nós não vamos mais ser modernos, nós vamos ser pós-modernos, né? Nós vamos passar desse tempo aí que nós estamos chamando de tempo de modernidade. Então, até brinco com os irmãos quando eu falo disso, porque às vezes a gente fala assim, isso é muito moderno. A gente está pensando que moderno é uma coisa muito do futuro, mas na verdade moderno é uma coisa que já ficou para trás até, inclusive, né? No tempo que nós estamos vivendo agora já não é mais o tempo da modernidade. Nós estamos na pós-modernidade, nós passamos já de moderno. Olha que chique. E aí, uma das características da pós-modernidade, os historiadores, os filósofos, os sociólogos chegaram a um consenso de defender a ideia de que a pós-modernidade, uma das marcas da pós-modernidade seria uma geração da pós-verdade. Quer dizer, a cultura pós-moderna é uma cultura que trabalha com a hipótese de não existir uma verdade absoluta. Então, antigamente, as pessoas tinham um consenso moral, um consenso ético, uma certa verdade absoluta estabelecida, né? Um acordo assim, universal daquilo que parece ser certo e errado, ainda que exista alguma divergência ou outra, em alguma opinião, alguma ideia, mas, assim, em termos de tradição cultural, moral, todo mundo se entendia entre certo e errado. Então, os filósofos pós-modernos defendem a ideia de que, antigamente, a pessoa, o sujeito, né, o indivíduo, ele interpretava o mundo a partir daquilo que o mundo lhe oferecia. Ou seja, ele olhava para
para uma garrafa e dizia, isso é uma garrafa. Por quê? Porque a garrafa está mostrando para ele que ela é uma garrafa. Agora, na pós-modernidade, na pós-verdade, o sujeito pode olhar para uma garrafa e dizer, isso é uma vassoura. Quer dizer, não é mais o objeto que diz para ele o que o objeto é, mas o indivíduo tem esse poder e essa capacidade de dizer, não, eu quero que isso seja uma vassoura, eu quero que isso seja uma maçã. E alguém vai dizer, não, mas isso é uma garrafa. Não, para você é uma garrafa, para mim é uma maçã. A gente está citando aqui uma metáfora, né, uma hipótese, assim, talvez alguém pense, nossa, mas que forçado. Mas é mais ou menos esse o caminho do conceito de pós-verdade. Não existe mais verdade absoluta, o que é até estranho para quem defende essa ideia, porque ao afirmar que não existe verdade absoluta, então eu posso dizer que isso é mentira, porque se não existe verdade, até isso que você está falando não é verdade, né? Então, a pós-verdade, que é o que está aí na pergunta da Tamires, é esse conceito. A gente vive esse tempo em que o poste é que faz xixi no cachorro, né? As coisas agora ficaram tudo o contrário. Não tem mais um consenso moral assim tão bem estabelecido, né? Ah, nesse livro aqui, ó, Igreja Centrada, do Tim Keller. Tim Keller é um pastor presbiteriano lá de Nova York. Timothy Keller, né, o nome dele. Igreja Centrada. Nesse livro aqui, ele fala sobre desenvolver um ministério equilibrado e centrado no Evangelho, nesses desafios que nós temos hoje nessa cultura globalizada, urbana e tudo mais. E ele conta, numa das suas provocações, ele conta uma história de que se você, há 60 anos atrás, ele fala da experiência pessoal dele, ele fala, olha, os meus pais, eles eram cristãos, né? E os pais da minha esposa, que são da mesma geração dos meus pais, eles não são cristãos, né? Mas se você sentasse para tomar um café com eles, há 60 anos atrás, haveria um consenso ético e moral da sociedade com relação às coisas da sociedade. Sei lá, o aborto não é ideal, não é certo, é errado. Haveria esse consenso mesmo entre crentes e descrentes. Eu tinha um consenso moral na sociedade. Hoje, com as mudanças de informação, tecnologia, globalização e tantas outras coisas que nos aconteceu com esses eventos da modernidade, da pós-modernidade, esse consenso moral não está tão bem estabelecido, até mesmo entre os cristãos. Os cristãos chegam a discordar. O mundo virou relativo, né, para todo mundo. É um relativismo completo e absoluto, inclusive dentro da nossa igreja, das igrejas, né? Exatamente. Então, nem os cristãos agora parece que têm uma verdade absoluta. Começaram a relativizar, né, que foi o termo que você usou, relativizar algo que parecia estabelecido e esclarecido, né, porque é uma verdade absoluta. Então, esse conceito de pós-verdade nos coloca de cara para esse desafio. Nós temos que ser igreja, nós temos que ser sustentadores de uma verdade, né? Ou por que não dizer da verdade, numa geração que não acredita mais não só na verdade do Evangelho, como em verdade nenhuma, numa geração em que relativiza qualquer assunto, qualquer coisa. Então, tomando essa pergunta da Tamires, como que nós fazemos, né? Qual que é a nossa missão de levar a palavra de Deus nesse mundo desafiador? Como é que a gente pode ser luz nesse contexto? É aí que a gente precisa parar, pensar o que é ser igreja no século XXI. Eu tenho proposto essas reflexões, porque, de fato, dá a impressão que, às vezes, nós desaprendemos não a ser igreja, mas ser um povo em missão. Nesse tempo, pega a nossa tradição protestante, reformada, nós remontamos nossa história
no século XVI, Lutero, Wittenberg, 95 teses, João Calvino, França, Suíça, a Igreja Presbiteriana na Escócia, isso é importado para nós, isso é trazido para nós. Interessante que nós estamos falando aí de um mundo, né, a Europa, no século XVI, que já tem ali a sua estrutura funcionando, política, social, econômica, minimamente, já tem uma certa história. Interessante é que é o mesmo período em que o nosso continente aqui é descoberto, né? Nossos livros de história registram que o Brasil foi descoberto em 1500 e o advento da Reforma Protestante acontece em 1517. Então, os europeus chegam aqui para colonizar o Novo Mundo, a América, e aí dizem que nós não somos civilizados e tudo mais, e que nós precisávamos virar gente. Quando existia já uma cultura local. É diferente, claro, daquela que eles tinham, mas era uma cultura local. É o jeito que o povo aprendeu a se desenvolver aqui, dentro do que dava e dentro do que podia. Enfim, trouxeram essa história para cá, importaram para cá e começaram a compartilhar. Eu não estou falando só de compartilhar o evangelho, estou falando de compartilhar de cultura. Né? Compartilhar o evangelho, mas compartilharam também a sua cultura. Então, trouxeram para nós, para o nosso lado aqui do hemisfério, do mundo, trouxeram para nós um pacote, um modelo cultural, estético e tudo mais, que não cabia, não pertencia, não é nato, entende? Uma vestimenta que não é de um país tropical e por aí vai. Essas coisas a longo prazo bateu, a conta chegou. Por quê? Porque ficou para nós a identidade de que nós somos o povo da tradição do século XVI. Só que aí passou o século XVII, XVIII, XIX, XX, agora nós estamos no XXI, e a gente sempre fica com a identidade do século XVI. Parece que a nossa história é a história do século XVI. Inclusive, isso é um desrespeito histórico com a própria história da igreja, que não começa no século XVI. E o que Agostinho escreveu no século III, no século IV, Tomás de Aquino escreveu no século VIII, e os primeiros pais da igreja lá, nos primeiros 200 anos da igreja, a igreja começou no século XVI. Então a gente perdeu o fio da meada, porque a gente quis imitar um modelo de missão que deu certo, entende? Que não é o modelo de missão do nosso tempo, da nossa geração. Os desafios do século XVI eram as indulgências, era o domínio do papado, era tantas coisas. E eles foram muito eficientes na luta contra essas coisas. A pergunta é, quais são os desafios do século XXI? A gente ainda vai continuar achando, sinceramente, a gente vai continuar achando que o problema hoje, para os protestantes no Brasil, é realmente a Igreja Católica Apostólica Romana? Para o Brasil, sinceramente, não é. Eu tenho certeza que tem irmãos que ainda pensam que ainda a gente tem que lutar contra Roma. E tem outros problemas que surgiram, inclusive, não mais em Roma, mas dentro do contexto protestante. E que precisava ser desafio nosso. Então, eu estou dizendo todas essas coisas para levantar aqui, para a gente perceber que ser igreja no século XXI é extremamente desafiador. A gente vai precisar ir para a rua, olhar ao nosso redor, entendeu? Ouvir o som do motor dos carros, sentir o cheiro da fumaça da poluição da cidade que nós moramos, entendeu? Ouvir o timbre de voz das pessoas, ler, ouvir as músicas, por assim dizer, entender, fazer uma exegese da nossa cultura, entender o tempo que a gente vive. Senão a gente não vai saber comunicar, a gente não vai saber falar, a gente vai responder pergunta que ninguém mais está fazendo. A gente não vai conseguir atingir, entendeu? A veia, o anseio, a fome do povo dessa geração. Pastor, será que esse relativismo, onde é o equilíbrio entre o relativismo e o absoluto? Porque, ok, a gente tem toda uma história aí do século XVI, né? Mas tudo isso veio da Europa, né? Hoje lá, as igrejas são mortas. E aí,
será que nós também não estamos caminhando o que eles fizeram lá na América do Norte? E talvez a gente se perca, porque também a gente tá indo na formulazinha deles. Eu não sei, eu fico com muita dúvida, sabe? Lógico, eu não sou dessa geração que está aí, e às vezes para a gente compreender tudo isso é muito mais difícil. Mas esse relativismo, ele está com uma força tão grande que, entre aspas, parece que a gente está tentando se colocar dentro dele e deixando tudo que as verdades absolutas que ainda existem para nós cristãos, elas estão sendo relevadas para o lado. Onde é esse equilíbrio aí? A palavra de Deus nos propõe um caminho muito equilibrado, sabe? A Bíblia nos propõe um caminho muito equilibrado. Se você lê a Escritura pela lente de Cristo, você vai notar esse caminho da prudência, da moderação, do equilíbrio, muito bem, assim, fincado, sabe? Jesus estabelece muito bem essa coisa do equilíbrio. Vamos pegar um exemplo, assim, nem sei se isso cabe, mas, sei lá, se a partir daqui a gente pode comentar alguma coisa. Aquela mulher foi pega em adultério flagrante e ela é levada para Jesus para ser apedrejada, porque, segundo a lei, ela tinha que ser apedrejada. E aí, para testarem Jesus, inclusive, isso faz parte, esse momento dessa história, faz parte daquele trecho que a gente leu domingo lá, aquele bloco do capítulo 7, 8, 9, 10 de João, da festa dos tabernáculos. É nesse contexto que acontece essa história da mulher pega em adultério, é levada para Jesus para teste, né? E aí eles dizem, aí, Jesus, ela foi pega em adultério flagrante. A lei diz que tem que apedrejar. E Jesus, assim, se ele fosse, né, atestar ali a base teológica, sei lá, a base legal daqueles homens, ele ia dizer, é isso mesmo, meus irmãos, vocês estão corretos, taca a pedra. Mas ele disse, não, tudo bem, gente, eu até entendo o que vocês estão querendo dizer, mas vamos pensar que amanhã pode ser você. Então, não taca a pedra não. Você não vai querer gostar, você não vai gostar também de tomar uma pedrada amanhã, né? Então, agora, se você não vai errar, se você nunca errou, se você não tem essa possibilidade de erro, então, que você seja o primeiro a atacar a pedra. Jesus era sábio demais, né, no seu tempo, assim, é elevadíssimo a saber. Hoje, para nós, a gente resguardou essas coisas simplesmente alguns ensinos de versículos, né, ensinos, a gente não pega isso como sabedoria divina mesmo, sabe? E é impressionante Jesus ensinar isso, dizer, gente, tudo bem, eu sei que está escrito isso lá, mas faz sentido isso? É, você pega Paulo citando provérbio grego, quando ele diz lá, tudo me é lícito, o tudo me é lícito não é necessariamente bíblico, embora esteja na Bíblia. Se você for aí na sua Bíblia, você vai olhar que Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, quando ele diz tudo me é lícito, ele coloca isso entre aspas. Entre aspas significa que é uma citação. Ele está citando, então, um provérbio, uma fala que possivelmente era conhecida naquele contexto em Corinto. Ele diz, vocês dizem, tudo me é lícito. Aí ele fecha as aspas e ele diz, mas nem tudo convém. Vocês dizem, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por todas as coisas. Então percebe, o Evangelho ele propõe um caminho assim bem equilibrado, bem moderado, de relação com a cultura. Você faz parte disso, né? É lícito, mas convém. É lícito, mas e aí, né? Eu sei que pode tacar pedra, tá lá, tá escrito. Mas faz sentido tacar pedra agora? E amanhã você vai querer tomar pedrada? Então, um convite à reflexão, assim, um pouco mais profundo, assim. Como eu disse, isso aí vai longe. Assim. Se a gente parar para falar disso, a gente vai gastar esse episódio aqui só falando disso. Mas acho que é isso, a gente tem que ser equilibrado demais, sabe? A gente tem, e o equilíbrio passa pela contextualização, a gente entender que a gente é brasileiro, que a gente está no século XXI, que nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, e ser igreja do Senhor Jesus Cristo traz para nós uma carga de missão,
não simplesmente de religião, traz para nós um chamado missionário. Então, nós somos uma igreja do Senhor Jesus Cristo que está no Brasil, né, no século XXI. Isso aqui significa muita coisa. Pensar o que é ser brasileiro no século XXI, para a gente dar uma ênfase nessa missão. Ó, outra coisa aqui que eu lembrei, isso aqui me... Aqui, ó. Não vai dar para... Tá desfocando. O discípulo radical, John Stott, um dos escritores que mais me influenciaram. O John Stott, no Discípulo Radical, ele fala sobre equilíbrio, que foi o que a irmã Esther comentou. E ele termina o capítulo sobre equilíbrio falando assim: se você se lembrar da sua identidade, se comportará de acordo com ela. O que ele fala? O que ele fala nesse capítulo? Ele pega aquele texto de Pedro, de 1 Pedro 2, em que Pedro fala: vocês são raça eleita, sacerdócio, reino de sacerdotes e tudo mais, para testemunhar, né, daquele que vos chamou das trevas para a luz e tudo mais. Então, ele coloca aí o caráter duplo da identidade cristã. Nós somos o povo que é propriedade exclusiva de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos chamados a dar testemunho. Quer dizer, não é porque nós somos o povo santo de propriedade exclusiva de Deus que a gente tem que viver enjaulado, enclausurado, preso, né? São propriedade exclusiva de Deus, é uma nação santa, mas o texto diz, vírgula, a fim de proclamar, a fim de testemunhar, a fim de anunciar. Então, nós fomos separados, somos essa propriedade exclusiva de Deus, mas nós somos chamados ao testemunho. Então, a igreja ela é uma comunidade de adoração e missão. De novo, a gente chega nisso, de novo. Né? A igreja é uma comunidade de adoração e missão. Nosso papel não é só adoração. É manco da nossa parte a gente ter essa carga comunitária, esse ajuntamento que não está pensando em ir para fora, que não está pensando em missão. Porque a igreja não é isso. A igreja não é só se reunir para louvar e cantar e ouvir uma pregação. A igreja é para ouvir uma pregação, louvar e cantar e ir para a missão. Então, o equilíbrio está justamente nisso. Você preencher as suas lacunas, a adoração e a missão. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e a outra. Ok, pastor. Agora nós vamos ouvir a pergunta da irmã Maria José. Existe em nosso mundo hoje muitas verdades, nas teorias, filosofias, etc. Mas só existe uma verdade que liberta o homem e ilumina o nosso caminho. Dentro do conceito da pregação hoje, como acontece essa iluminação, conhecimento? Ela é um processo? É preciso conhecer, estudar a Bíblia? É instantânea? É muito boa essa pergunta também, porque eu poderia dizer que isso tudo acontece especialmente pelo trabalho, pela obra do Espírito Santo. Aí eu estou dizendo, por isso que eu preferi usar o termo especialmente. Eu poderia dizer exclusivamente, mas o exclusivamente anularia o nosso papel, a nossa responsabilidade na busca de santificação, na evangelização. Então, não é uma questão só de exclusividade do Espírito, embora, apesar do nosso empenho evangelístico, do nosso esforço em santificação, no final das contas, o sucesso, né, está na mão, no poder do Espírito Santo. Então, como a irmã Maria José perguntou, muitas filosofias, muitas ideias, muitos conceitos, muitas coisas parecem ser muitas luzes na vida das pessoas, né? Salvações, muitas redenções por aí. Mas
como é que essa singularidade, né, da luz do Evangelho, da luz de Cristo, realmente regenera o coração, transforma alguém, né, leva alguém realmente a trilhar esse caminho do Senhor. Bom, a gente primeiro precisa pensar a nossa teologia a partir do Evangelho. E aí pode parecer óbvio dizer isso, teologia a partir do Evangelho, mas é claro que a nossa teologia é a partir do Evangelho. Não é tão claro assim, às vezes não é. Às vezes a nossa teologia é a partir da lei mosaica, é a partir dos 10 mandamentos. Às vezes não é a partir do Evangelho. Às vezes a gente faz teologia só a partir da história de Noé, né? E a gente precisa, como cristão, começar a fazer teologia a partir do Evangelho. Cristão tem Cristo Jesus como o centro gravitacional da sua vida e como o centro principal da revelação de Deus nas Escrituras. Então a gente precisa passar por aquilo que Cristo esclarece e ensina. Então é isso que é teologia a partir do Evangelho. E a teologia a partir do Evangelho, dentro daquilo que a gente até estava falando na pergunta anterior, é essa contracultura, é essa fala que não vai de encontro, mas vai contra. Um exemplo. 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz que ele prega o evangelho da cruz. Aí ele diz que isso, para os judeus, é escândalo. E ele diz que isso, para os gregos, é tolice, é absurdo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, veja, a mensagem é a mesma. É o evangelho da cruz. Mas dentro da cultura judaica, a cruz é símbolo de opressão, de maldição. Então, é inconcebível para o judeu Deus se fazer homem e morrer na cruz. É um escândalo, isso é um absurdo, é uma blasfêmia. Inclusive, Jesus foi atacado por esse crime, né? Então, para o judeu, isso é um escândalo. Para o grego, isso não faz o mínimo sentido. É um absurdo. É tolice. Por quê? Pega a mitologia grega, olha a noção de deísmo que os gregos têm, e como que um Deus vai se fazer carne, vai se fazer homem, e o pior, vai ser humilhado dessa forma, vai morrer na cruz. Isso é tolice, isso é coisa para ignorante crer, né? Não venham com essa história, que eu não vou acreditar nessa historinha. Mas Paulo está dizendo, mas eu não mudo a mensagem, eu não deixo de pregar a verdade, de que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele é a glória de Deus Pai, nós vimos isso nele, cheio de graça e de verdade, ou como Paulo fala lá aos Filipenses, né? Ele se esvaziou de si mesmo, né? Assumiu a forma de homem, de servo, e foi condenado à morte de cruz, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e tudo mais. Então, veja, o nosso desafio é pregar o evangelho, um evangelho desafiador, um evangelho que desafia a cultura. Enquanto a cultura diz isso é tolice, isso é escândalo, nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Enquanto a cultura acha isso ofensivo, isso estranho, isso agressivo, tudo bem, mas nós não podemos deixar de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo também disse isso aos Romanos, lá no capítulo 1, na altura do versículo 16, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. Quer dizer, esse é o meio que Deus escolheu, que Deus nos chamou para, como ele fala lá aos Coríntios, nós somos embaixadores do reino de Deus, ele diz que Deus está apelando aos homens por nosso intermédio. Eu acho muito forte essa expressão. Deus está implorando para a humanidade se arrepender, e a gente, dependendo do tipo de teologia que você faz, você não imagina Deus dizendo, por favor, se arrependam, né? Você imagina sempre Deus aqui, ó, de braços cruzados, dizendo, se vocês quiserem, vocês vêm até mim que eu estou aqui. Mas no Antigo Testamento tem um versículo que fala que Deus espera que a gente entre na brecha, né, para poder pedir pelo povo. Eu acredito que essa brecha é aquilo, né, que a gente tem que fazer. Eu acho que está mais ou menos nesse teu contexto. Exatamente. Então, ali Paulo fala,
vocês são embaixadores do reino de Deus, de modo que Deus implora por meio de vós para que o pecador se arrependa. Por isso que Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, porque essa é a única forma, essa é a única maneira, essa é a única plataforma, essa é a única mensagem que vai transformar as pessoas. Não é o Estado, não é uma regra moral e ética, é o evangelho que transforma o coração das pessoas. Não é uma boa educação na escola, não é uma estrutura econômica e social muito bem estabelecida. Não é isso. É o evangelho que muda a vida das pessoas. Um dia desses, lembra que eu preguei lá na igreja dizendo, você nutre no seu coração o desejo de ver o evangelho mudando a vida das pessoas? É nesse sentido que eu estou falando. Porque a gente diminuiu o poder da cruz, a gente diminuiu a missão da igreja, a gente diminuiu esse papel que nós temos como embaixadores do reino de Deus aqui, de ser essa brecha, essa oportunidade, esse caminho que leva a Cristo, que é o único caminho que leva ao Pai, entendeu? A gente deixou de ser apelo para o mundo, de dizer, venham, venham, venham. Cristo diz, venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham, venham comer o pão da vida, venham beber da água da vida, venham, ele é a porta, quem entrar por ele vai encontrar vida, venham. A gente deixou de fazer isso, a gente só chama para ir para a igreja, entendeu? Venha, vai ter cantata, venha, vai vir um pregador convidado, venha, vai ter louvorzão, venha, vai ter teatro. Então nós ficamos um povo de eventos, de cronogramas, de agendas, de programas, conteudistas, entendeu? E aí a gente foi, dentro da estrutura social mesmo, a gente perdeu o valor. Por quê? Porque a gente parou de formar pessoas. Há 40 anos atrás, um crente era respeitado na sociedade. Agora o crente é chacota na sociedade. Por quê? Porque as igrejas, os nossos discipulados, como igrejas no Brasil, principalmente falando, não têm formado pessoas, não têm formado cristãos, não têm levado pessoas a serem seguidoras de Jesus, tem levado pessoas a serem membros de igreja, fazerem parte de uma sociedade alternativa, de um grupo religioso que contabiliza no IBGE como a maioria do país. Só que se de fato fôssemos uma maioria genuinamente cristã, é impossível que esse país seria o que ele é. Altíssimo nível de violência, altíssimo nível de desmoralização, altíssimo nível de corrupção política. Se a igreja de fato fosse a igreja do Senhor Jesus Cristo, na sua maioria nesse país, os números seriam outros. Então acontece que nós paramos de pregar o evangelho transformador com o desejo e a capacidade de ver as pessoas realmente salvas por Jesus Cristo. Nosso discipulado se reduziu a trazer as pessoas para a igreja. Então, pastor, e o que o senhor quer dizer com isso tudo? Eu quero dizer que a gente precisa voltar aí àquela fala de Jesus para os Efésios, lá em Apocalipse. Parabéns, vocês expulsaram os hereges da igreja. Vocês são muito bons de doutrina. Tenho, porém, contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Aí ele fala, volta a praticar as primeiras obras. Quando nós olhamos para a história da igreja, as primeiras obras da igreja eram todas realizadas na dependência do Espírito Santo. Todas. Pega o livro de Atos, você vai ver que tudo era decidido em oração. Para onde vai? É segundo uma direção do Espírito. Nós perdemos essa capacidade de ouvir o Espírito. Por quê? A gente tem internet, a gente tem tecnologia, a gente tem um monte de coisas. Os pastores, tudo teólogo, renomado, doutorado. Vamos ouvir esses homens sábios, esses homens de Deus. Quer dizer, a gente não precisa ficar aqui refém da sabedoria de Deus, entendeu? Não precisa do Espírito Santo mais dizer. A gente já sabe o que tem que fazer. Eu estou 40, 50 anos na igreja, eu já sei como é que faz, já sei como é que funciona, eu já sei como é que tem que fazer. Eu já sei. É os fariseus lá para Jesus em João 10, a gente leu domingo.
Eu digo, vocês são cegos. Eles dizem, não, a gente enxerga, a gente é cego. A gente diz, ó, tá vendo? Vocês são cegos, porque vocês não conseguem enxergar nem a cegueira de vocês. Vocês são cegos. Vocês dizem, eu já sei, mas vocês não sabem. Vocês não sabem de nada. Então, a gente precisa orar mais. Tão simples. Eu disse tudo isso para falar. A gente precisa orar. A gente precisa depender mais do poder do Espírito Santo. A gente precisa chegar no culto e implorar do fundo do coração, Senhor Deus, fala comigo hoje. Ilumina o meu coração, os meus olhos. Que a tua palavra, Senhor, penetre profundamente no meu coração, Senhor. A gente não pede assim, a gente formalizou as orações. Vamos orar por confissão. Senhor, perdoa os nossos pecados. Amém. Vamos orar pela pregação. Pastor, Senhor, abençoa o pastor que vai pregar. A gente não apela, sabe? Diz, por favor, Deus, por favor, fala comigo. Porque a gente não sabe mais depender da ordem de Deus, da palavra de Deus, da direção do Espírito Santo. Então é aí que está a grande diferença. A iluminação que acontece na vida das pessoas é a intervenção do Espírito. Não é a qualidade da minha oratória, não é a qualidade da nossa estética indumentária, da nossa programação, do nosso capricho com qualquer outra coisa. É única e exclusivamente o poder do Espírito Santo ainda. De qualquer forma, eu pregando bem ou eu pregando mal, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu fazendo teologia ou não fazendo, quem ilumina o meu entendimento, o meu coração, é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ser uma igreja que dependa completamente dessa intervenção do Espírito Santo. Senão, nós vamos prometer, iluminar, como qualquer outra ciência, filosofia, ideologia, proposta que apareça por aí. Nós vamos ser igual aos outros. E o que é que nos difere neste mundo? Senão que justamente nós somos o povo. Olha, o John Stott fala uma coisa, eu me lembrei agora, num outro livro dele, é o Líder Cristão do Século XXI, da editora Mundo Cristão, editora Cultura Cristã. Ele diz assim, a igreja é a única instituição da Trindade na Terra. A igreja, ela é edificada pelo Pai, no fundamento, que é o Filho, a pedra angular, e ela é capacitada pelos dons do Espírito. É a única instituição no mundo que tem esse caráter do próprio Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo em si. Você pode encontrar alguém, alguma instituição aí que fale em nome de Deus, né? Que pratique obras a partir dos dons do Espírito Santo, né? Que tenha alguma simpatia por Jesus. Mas a única que carrega Pai, Filho e Espírito Santo na sua vocação, na sua natureza, na sua essência, é a igreja. Então isso nos diferencia. Essa é a santidade da igreja. Essa é a nossa diferença no mundo. Nós somos um pouco completamente diferente, distinto, separado. Não somos iguais aos outros no meio do mundo. Então é aí que está. Se o nosso discurso não contar com a força, com o poder do Espírito Santo, com a intervenção e o trabalho do Espírito Santo, o nosso discurso ele vai ficar igual a de um político, igual a de outra religião qualquer, igual a outra filosofia por aí. Então, a diferença está no trabalho do Espírito Santo. E aí a Maria José falou, isso acontece instantaneamente? Como que é? Não, nunca é instantâneo. O novo nascimento, a justificação, a regeneração, é instantâneo. Mas nós somos chamados a ser um povo de missão, de avanço, de crescimento. Então, tá bom, esse é o problema, é instantâneo. Nasci de novo, pronto, tá bom. Então, mas tudo que nasce precisa crescer, precisa dar fruto, precisa avançar. Então, não é instantâneo nesse sentido, é instantâneo naquilo que Cristo faz. A graça é irresistível. O Espírito Santo vem, bate, sela, pronto, começou. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Mas a partir daí, você foi salvo para realizar boas obras. Você tem agora uma missão, você tem um trabalho a fazer. Então
não é instantâneo, é um processo, é paulatino, é uma missão. Bom, a próxima pergunta, ela é do Pedro, grande Pedrinho Borba. A minha pergunta é: quais razões nos levam a considerar erroneamente a imoralidade pior do que a incredulidade? Super Toma. pergunta, hein? Meu, Super o povo, pergunta. o povo mandou só pergunta cabeluda. Nossa! Sabe por quê? Porque são perguntas que não dá para eu responder em 30 segundos. Olha, essa é uma resposta que eu sozinho não tenho. Eu não consigo te dizer, olha, é por causa disso. Eu posso imaginar, supor que seja por algumas questões, à medida em que a gente tem a nossa experiência com a igreja e à medida em que a gente lê a história da igreja. Quando a gente vai percebendo. Quando eu falo igreja, eu não estou falando a igreja da Ávila Itália, estou falando a igreja universal, não a do Edir Macedo, a igreja, né, do mundo todo, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada por toda a terra, usando o termo da teologia sistemática, a igreja invisível, né, é a essa igreja que eu estou me referindo, a história do cristianismo, aos crentes do passado, aos crentes do presente e aos crentes do futuro. Quando você pega para estudar, em alguns momentos da história do cristianismo, aconteceram algumas coisas que, que fez com que os cristãos começassem a negociar alguns pontos. Outras vezes não foi nem questão de negociar pontos, foi só questão de acomodação cultural mesmo. Se acomodou tanto. Quando eu digo se acomodar, é se ajustar tanto, ficar tão parecido com a, com a cultura, que você nem percebe a identidade. Eu tive uma experiência interessante na virada do ano. Eu fui viajar com a família para o litoral sul do Rio de Janeiro, né, a cidade de Paraty. Aí, uma cidade histórica, né, assim, tudo mais. E aí, andando lá pelo centrinho histórico de Paraty, você se sente até naquelas novelas de época, né, que você fala, nossa, essas ruas aqui antigas e tudo mais. E aí tinha uma música indígena tocando de longe. E aí eu fui em direção, né? Falei, não, eu quero ouvir esse negócio aí. Aí era uma família dos povos originários do Brasil, né? Aquilo que nós aprendemos a chamar de índios, né? E eles estavam lá. Era um pai com umas 7 crianças, mais ou menos, não lembro exatamente agora. Ele tocava um violão de uma corda só, ou seja, não tinha afinação o instrumento dele. E ele ficava só batendo, assim, cantando na língua dele. E as criancinhas, os curumins, né? Pequenininhos todos, bem índiozinhos mesmo. Aí tinha um dos meninos que estava com uma camiseta do Barcelona, time de futebol. Um outro menino dos curumins, do índiozinho, que ele estava com roupa de, tipo, do Naruto, desenho japonês, assim, né? Uma outra menina estava com roupa de moletom, surf, aquelas marcas de surf. Um outro das crianças estava com, ele era meio roqueiro, assim, com a banda de rock e tal. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, olha o que é o desafio da igreja, é isso aí, ó. Acomodação cultural. Você olha na cara deles e diz, esse povo, eles são índios, não dá para negar, tá na cara deles. Eles estão tocando músicas que dizem respeito à cultura deles. Mas eles vivem num ambiente que agora já não é selva, que você anda pelado. O menino gosta de futebol, ele gosta do Barcelona, um time da Espanha, o outro gosta de rock. Mas eles não perderam a identidade deles. Aquela música é da cultura deles, tá com o rosto pintado, eles são índios. Eu fiquei pensando nisso, olhando aquilo ali. Eu falei, a igreja precisa aprender isso. Viver nesse mundo sem perder a sua identidade, sem se corromper. As pessoas olharem para nós, apesar da camiseta do Barcelona, olhar e dizer,
esse cara é cristão. Eu estou vendo os traços do rosto dele, os traços das obras dele. Me lembram Jesus, ele é cristão. A gente perdeu isso. Passou a ser cristão por outras razões. E uma dessas razões, na sociedade, é que houveram circunstâncias, momentos históricos, em que precisava se enfatizar questões morais, justamente para nos distinguir. Você vê isso na Bíblia, né? Você pega lá a sociedade de Corinto, uma sociedade bem perversa, né? Assim, imoral, devassa. A deusa de Corinto era a deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa da erotização. Então, os crentes de Corinto, eles tinham que tomar cuidado, porque o amor que eles estavam aprendendo no Evangelho de Jesus Cristo não é o amor de Afrodite. Isso, inclusive, é uma das coisas que Paulo ensina na carta aos Coríntios. Ele diz, o amor não é isso aí que vocês estão aprendendo, não, viu? O amor é outra coisa. Então, os cristãos, eles são desafiados na cultura a serem diferentes. E, às vezes, a diferença, dependendo do recorte do momento histórico, às vezes a diferença está justamente em você ter um padrão moral diferente. Só que em vários momentos na história do cristianismo, a gente parece que só esse era o único padrão, entendeu? Que a gente teve que defender. E aí acontece que tem uma coisa que eu vou falar aqui que é um pouquinho polêmica, mas eu vou falar. Historicamente falando, dentro da história dos protestantes, tá? Nós somos protestantes, amém? Então, dentro da história dos protestantes, na Europa, vamos primeiro voltar para a Europa, nunca foi um problema o cigarro, né, o tabaco, e nem a bebida alcoólica. Tá? Isso é comprovado na Europa, eu não estou inventando aqui. Esse é o tipo de coisa que ninguém gosta de comentar. Né? No Brasil, pastor, vou te contar uma história. Os protestantes, até hoje, inclusive tem igrejas na Holanda, esses irmãos sabem, tem igrejas na Holanda que eles param o culto para fumar. Tem um tempo, né? Tem um tempo no culto, falam, agora é hora de fumar. Eles vão para a porta da igreja, fumam um cigarro e voltam, né? Gente, eu não estou fazendo apologia, que é o tabagismo, ao cigarro, pelo amor de Deus, faz mal para a saúde, não faz sentido nenhum. Eu não fumo, tá? Então, não é nada disso. Estou querendo dizer que isso é um aspecto cultural deles lá. Vamos lá. Trouxeram essa fé protestante reformada para o Brasil. A gente já falou isso aqui anteriormente no programa de hoje. E até então, eles tomavam cerveja, tomavam vinho, tomavam charuto. Quando chega no início do século XX, os irmãos pentecostais, Daniel Berg e Gunnar Wing, com a Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará, região norte do Brasil, 1906, eles notaram um fenômeno social intimamente ligado à pregação do Evangelho. Pensa Belém do Pará em 1906 como era. Sabe, rural, floresta, sei lá, né? O índice de alcoolismo elevadíssimo. E era natural. Os homens que bebiam muito, eles batiam nas esposas. Então, isso era natural ali do contexto daquele momento. Eles notaram que à medida em que eles pregavam uma transformação de mente, uma mudança de vida com o evangelho, aqueles homens deixavam de beber, consecutivamente, deixavam de bater nas esposas, consecutivamente, a família se regularizava na sua relação. Então começaram a dizer o seguinte, percebe? O problema aqui é a bebida. Então a gente começou nisso, aqui no Brasil principalmente, a colocar algumas coisas como, de fato, o problema. Assim, a bebida é um problema, Tá? A Bíblia relata isso como um problema. Mas o que eu quero dizer aqui, por isso que eu falei que isso era polêmico, porque pode ser que alguém agora tá, calma, tenha paciência, escute, tenha paciência. O que eu quero dizer é o seguinte,
a gente começou a dizer que algumas coisas por si só eram já pecados em si mesmo. E não que o pecado era um pecado em si mesmo, mas começamos a fazer das coisas um pecado em si mesmo. Então, a bebida é o problema, a música tal é um problema, o instrumento X é um problema, o chapéu cor de abóbora é um problema, a barba, né, a barba na década de 70 e de 80, com o fenômeno do comunismo, a barba era um problema. Então, a gente começou a fazer das coisas um problema. E o pecado, que é o grande problema, ele foi ficando de escanteio. Então, o nosso discurso foi ficando excessivamente legalista e moralista. Então, não pode usar barba, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode, não pode, não pode. Chega no final das contas e diz, mas o que pode? O que pode? Não pode sorrir, não pode ser feliz, não pode nada. Ser crente ficou uma coisa muito chata. Não pode nada. Não pode ser feliz. A gente quer que a alegria está no coração de quem conhece Jesus, mas parece que a gente não é feliz. Acho que a gente não é alegre. Né? O C.S. Lewis, que você citou, ele fala muito disso. Ele fala, meu Deus, parece que ser santo é ser carrancudo. Parece que a nossa fé não tem senso de humor. Né? E você lê Salmos, celebrai com júbilo ao Senhor, regozije-se ao povo de Israel. E parece que a gente não se regozija, parece que a gente não é feliz, a gente não se alegra. Por quê? Porque a gente tem medo. Nos colocaram um jugo, que é a linguagem que Jesus usa para os fariseus, eles colocaram um jugo pesado demais nas costas do povo. E o jugo da imoralidade, do legalismo, colocou nas costas do povo esse medo de olhar para o lado, esse medo de... Gente, assim, a nossa igreja, ela tem os seus equilíbrios, mas tem outras denominações que estão bem extremadas com algumas coisas assim, que são incoerentes, de gente que não dorme, sei lá, sem camiseta, que dorme de roupa social, porque se Jesus voltar enquanto ela estiver dormindo, ela tem que ir para o céu, então ela não pode estar sem camiseta. Aí eu falo, mas se Jesus voltar, se você estiver tomando banho, você toma banho de roupa? Não. Então, Jesus só vai voltar quando você estiver dormindo? E aí Jesus ensina o quê? Vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Quer dizer, pode ser na hora do banho, pode ser na hora que você estiver dormindo, pode ser na hora que você estiver trabalhando, pode ser na hora que você estiver no metrô, pode ser a qualquer momento. E aí é que está a grande mensagem do Evangelho. O Evangelho fala de uma transformação interior, uma mudança de mente. O coração é transformado. Um coração transformado vai mudar, sim, nosso jeito de falar, nosso jeito de se vestir, nosso jeito de se comportar, nosso jeito de estabelecer alguns princípios e valores. Sim, mas começa pelo coração. E às vezes a gente não quer começar pelo coração. A gente quer começar por fora. A gente inverteu a ordem. As coisas exteriores, elas são importantes, né? A estética, ela nos formam também, né? Elas nos ajudam, mas não é tudo. Não é tudo. E a Bíblia nos mostra isso. Se a gente pegar, principalmente as pregações do último domingo, que são embates entre Jesus e os fariseus, a gente sabe que o que caracteriza bem esse conflito entre Jesus e os fariseus é justamente a hipocrisia religiosa. É justamente homens que são exímios observadores da lei, das escrituras da época, mas que não conhecem a Deus, que não têm o seu coração transformado por Deus, que são, como o próprio Jesus diz, sepulcros caiados, quer dizer, são bonitos por fora, adornados, belos, impecáveis por fora, mas estão mortos por dentro, estão podres, cheiram a carniça por dentro. Então, é importante considerar isso. O Tim Keller, ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, eu carrego bastante isso. Ele diz, o nosso problema é que a gente fez diferenças culturais como se fossem diferenças morais. Então, é aí que está. A gente pegou alguns aspectos culturais e caracterizou essas coisas como aspectos morais. E isso é um problema, porque é daí que nasce preconceito, é daí que nasce uma série de coisas que nos distancia. Então a gente pega, sei lá, um
um tipo de música, sei lá, um ritmo de música. E diz essa música, não estou falando da letra, estou falando do ritmo, né? Isso aí é do diabo, e etc e tal. Tá. E se a letra estiver falando verdades? Uma das coisas que a gente falou domingo passado na sala, na escola dominical, foi: a verdade é sempre verdade. Se a gente está defendendo a ideia de que a verdade é absoluta, a verdade é sempre verdade, não só na boca do crente. A verdade é verdade, porque a verdade tem, como o Tiago diz, toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. Então, a fonte primária da verdade é Deus. Então, mesmo alguém que não é crente pode ter compromisso com a verdade, não precisa ser crente. E aí que está a grande questão. Ser crente não é se comportar bem. Ser crente não é ser retamente moral. Ser crente é nascer de novo. Ser crente é ter o coração transformado. É ter a mente mudada. É ser uma nova criatura. Isso é ser cristão. Não é necessariamente não ouvir tal música. Não é necessariamente não vestir tal roupa. Não é necessariamente. Eu estou dizendo que, às vezes, pode ser que você vai provar o seu cristianismo e a sua fé justamente não votando no candidato X, não ouvindo tal música, não usando tal peça de roupa, não usando certos tipos de linguajares, tá certo? Isso faz parte, sim, de um testemunho, de um comportamento cristão, mas não começa por aí. Não são essas coisas que te definem como cristão. A nossa identidade está firmada, baseada, alicerçada na obra completa de Cristo Jesus. Qual é a obra completa de Cristo Jesus? De que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa própria ressurreição, para que vivêssemos uma nova vida, ascendeu ao Pai, para que nós tenhamos a certeza de que ele está conosco mesmo agora, dando o seu Espírito para que nós tenhamos a certeza e a convicção de que essa fé e essa relação com Deus não vai ser quebrada, haja o que houver. Por isso Paulo diz: nem morte, nem fome, nem perigo, nem espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a nossa identidade é definida hoje em Cristo Jesus. Não é na roupa, não é no corte de cabelo, tá? Então aconteceu isso. A pergunta do Pedrinho foi: por que a gente está errando de só falar de imoralidade em vez de incredulidade? Porque a gente perdeu essa compreensão de que o evangelho é uma realidade que transforma a vida inteira da pessoa, o coração e a mente. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo. A gente quer convencer o pecador, dizendo para ele: ó, não faça isso, você não pode ir lá, você não pode acolá, você não pode fazer assim, você não pode fazer essa. A gente quer mudar a pessoa a partir da lei, a partir das regras. E aí Paulo escreveu isso para os romanos. Ele disse: ó, gente, vocês sabem, a lei não salva. A lei não salva ninguém. Quem salva é a graça de Cristo Jesus. A lei é boa, ela tem o seu papel debaixo da graça. Quem salva é a graça. Então, a lei, a regra, ela vale para quem é crente, para quem já entendeu o dever e o compromisso que tem que ter com Deus. Quem não entendeu, não adianta você dar lei para a pessoa. Você precisa oferecer o evangelho que transforma primeiro a mente e o coração da pessoa. Então, é trabalhar aquilo que eu disse no domingo. O que condena pessoas ao inferno não é imoralidade, é a incredulidade. Porque você pode ser moralmente bom, né? E não crer em Deus. Você vai para o inferno. Você pode ser bonzinho. Você pode ser muito legal, um ótimo pai de família, um ótimo cidadão, gente boa, nossa, muito simpático, educado, gentil, mas se você não crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua história, você vai para o inferno. Ou seja, o que condena pessoas ao inferno no final das contas não é imoralidade, é a incredulidade. Então, a gente precisa focar nisso daí, num evangelho que supre essa falta, essa lacuna aberta na sociedade. Precisamos pregar o evangelho. Terminando aqui. Paulo diz lá em Romanos 10. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí ele pergunta: mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, a fé, a crença, vai vir pelo ouvir.
ouvir a palavra de Deus. Mas como esse povo vai ouvir se nós não pregarmos? Então, Vai ter que fazer um pode entender do pode entender. É. Bom, pessoal, esse foi mais um Pode Entender, episódio de número 8. Esther, dá aquele famoso recadinho e as suas considerações finais. Bom, gente, a minha fala é: assistam os episódios, vejam as suas dúvidas, procurem a gente se você quiser fazer alguma questão para os próximos episódios. Nós também vamos procurar vocês para fazer essas questões. Então, prestem atenção, fiquem atentos às mensagens do pastor e faz as suas anotações lá. E procura a gente que a gente vai fazer a pergunta para o pastor. Então, ouçam esse novo episódio e ouçam as mensagens também. A minha dica de sempre é: ouçam as mensagens em sequência, para que você entenda todo o conteúdo das mensagens. Legal, gente? Maravilha, Esther. Pastor Júnior, muito obrigado, sempre esclarecendo. O programa não tem o tempo que merecia, mas já atendeu algumas das nossas perguntas e semana que vem tem mais. Esther, muito obrigado também. valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, pessoal. Até semana que vem.